Estudar tá te travando e você nem tá percebendo. Você tá passando seu tempo todo focado na mesma coisa de sempre, fazendo a mesma coisa de sempre. Mas deixa eu te falar uma coisa sobre os estudos, ou melhor dizendo, a teoria. Você sabia que a teoria é teu irmão? E para qualquer coisa que você for fazer na sua vida, o irmão vai estar de mão dadas um com o outro. Independente do que você quer conseguir, do seu sonho ou da sua meta, independente do que você quer conseguir, vão ter dois amigos, ou melhor dizendo, dois irmãos que vão estar de mãos dadas. E nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre esses dois irmãos, para que você possa saber melhor como caminhar em direção ao seu sonho e às suas metas. Vamos lá, eu vou ser direto e prático. E por falar, né, exatamente é a palavra prática. Por conta que a teoria é a parte mais de estudar. A teoria é onde que é a parte que a gente estuda, mas a prática é a prática onde que prende a gente, onde que faz a gente aprender. Mas só que não é tão simples ainda, por conta que você precisa ter um discernimento de ambas práticas. Eu vou mencionar isso no vídeo. Mas enfim, para você entender, a teoria é a parte mais teórica, é a parte de estudar, entre aspas. É aquela parte de você aprender alguma coisa nova. Exemplo, se você quiser tocar um violão, a parte teórica seria aprender escalas, campos harmônicos. E a parte prática seria, sei lá, tocar uma escala, tocar uma música. Então existem essas duas diferenças. E agora eu vou falar um pouquinho sobre elas para você poder entender melhor como progredir. Tem uma frase que eu vou precisar falar para você. Não importa quantos livros você leu. O que importa é o que você faz com essa informação. Ah, mas conhecimento é poder. Não, conhecimento não é poder. Se conhecimento fosse poder, os bibliotecários seriam os milionários. Seriam as pessoas mais ricas do mundo. Tá lá um monte de conhecimento, é só pegar, ler um livro e é isso. Não, o que eu tô querendo dizer é que conhecimento útil é útil. Conhecimento útil é o que serve. Você vai lá, passa o dia inteiro na escola, falam que se você estudar na escola, você vai se tornar uma pessoa melhor. Aí você vai lá, e as outras pessoas dizem, vai lá, estuda mais, faz faculdade, e aí, pum, você tá desempregado. A questão aqui é você não só apenas se focar na parte de estudar, porque estudar é sim, é muito útil, mas isso não vai ser o suficiente. Você vai perceber que não importa quantos livros você leu, o que importa é o que você faz com aquele conhecimento. E eu vou tentar falar um pouquinho mais sobre isso. Por que a teoria ela é tão confortável? É por conta que você tem um controle. Porque você está na sua zona de conforto e você tem um controle sobre aquilo. Você vai lá, liga seu celular, abre seu livro e estuda. Isso é muito mais fácil do que, sei lá, estar numa reunião. É mais fácil estudar como se apresentar bem de uma reunião do que estar lá numa reunião. Uma vez eu ouvi um dado que dizia que uma das melhores formas de aprender alguma coisa é fazendo ela, e eu acho que a última que ficou é explicando aquela mesma coisa para outra pessoa. Mas enfim, deve estar na posição terceira, né? Essa parte de ir para a prática. Porque ela explica muito. Ela te explica muito, porque existem duas maneiras de você aprender alguma coisa na vida. Ou é você errando e aprendendo, ou é você vendo os erros dos outros e aprendendo com o erro dos outros. Que convenhamos, é uma maneira muito mais confortável de fazer isso, né? Enfim, é que eu tô querendo dizer que tenta diversificar. Porque, sabe, ficar estudando é muito mais confortável, mas, sabe, tem que ser algo mais prático também. Não pode só ficar na teoria, porque eu já cometi esse erro de ficar na teoria. Porque na teoria é mais confortável. É muito mais confortável estudar como ter um canal bom no YouTube do que postar um vídeo no YouTube. Não é tão fácil simplesmente pegar e ligar a câmera. Para alguns outros, é a coisa mais difícil do mundo, mas para os outros é o mais fácil, por conta que eles praticaram. Talvez nem todo mundo tenha facilidade de falar com a câmera, mas tem muitas pessoas que começaram a ter facilidade não porque estudaram, mas sim porque praticaram aquilo. Sabe qual é o perigo da teoria sem prática? É não avançar. Por quê? Você só fica na teoria, mas você não ganha nada com a teoria. Não é como se fosse um jogo, porque até mesmo um jogo você tem que fazer alguma coisa para passar de level. Mas a questão aqui, esse é o problema, porque você fica estagnado. Você acha que está sendo produtivo, mas no final está tendo uma procrastinação escondida. Eu acho que essa palavra, né? Acho que é a procrastinação escondida, né? Essa frase, melhor dizendo. É quando você acha que está sendo produtivo, mas só que você está perdendo tempo. É quando você passa o seu dia inteiro estudando sobre oratória, mas você não conversar com ninguém, sabe? Não falar em grupo de pessoas, sabe? Essas coisas aí. Esse é o problema, porque a gente fica mais
de boa, vamos dizer assim. E muitas coisas na nossa vida a gente vai ter que sofrer pra ter, porque senão todo mundo teria. Você acha que é fácil chegar e vir aqui mostrar meu rosto, falar com o microfone? Não é tão fácil assim. Você acha que é fácil de escrever um roteiro? Não é tão fácil assim. Mas aquilo pode se tornar fácil. Com o quê? Com a prática. A prática, a teoria, tem que andar de mãos dadas, porque é isso que vai direcionar o seu carro. Porque a prática seria como se fosse a gasolina no carro. E a teoria, o carro. Ou seja, a teoria seria o carro e a prática seria a gasolina. Seria onde que o carro começasse a andar. Porque a teoria teria que mostrar para onde esse carro está indo. E a prática é o que estaria fazendo o carro andar. Conseguiu entender essa metáfora? Mas já que a gente falou de notícias bem ruins sobre não só ficar na teoria, quais são os pontos positivos da prática? É que você erra. Exatamente, você erra. Porque quando você erra, muitas pessoas, né, tem umas que não aprendem, né, com o mesmo erro, mas normalmente você aprende com o erro. Porque errar tá te deixando fora da zona de conforto. Porque, olha, convenhamos, quem não erra é porque não tá fazendo nada. Quem não erra é porque não está fazendo nada. Se você tá errando, fica feliz porque você tá fazendo uma coisa. Quem não tá fazendo nada não tá errando, né? Ela nem tá entrando na fase para tomar dano. Né? Tô usando muito essa metáfora de jogo, mas o ponto positivo da prática é que você aprende de verdade. Muita coisa que você, mesmo estudando, você não vai aprender 100%, mas é na hora que você... Mas é na hora que você estiver realizando tal coisa. Talvez sobre negociação, talvez estudar tudo sobre negociação não possa ser o suficiente, mas sim negociar. Porque algumas técnicas de negociação podem funcionar com uma pessoa ou com a outra. Aí você tem que aprender com essas coisas novas. Talvez nem tudo a teoria pode ensinar. Mas a prática pode. Mas nem tudo a prática pode ensinar, que a teoria, bem, talvez a prática pode ensinar bastante coisa. Mas a teoria é um libertador. É o que liberta junto com a prática. Como disse, a teoria é o carro e a prática é o combustível. A questão da prática é que ela te ajuda a caminhar em direção aos seus sonhos. Porque uma jornada de 1000 milhas começa com o primeiro passo. Porque a prática é o que te faz começar a andar. A prática é o que te faz caminhar mesmo não tendo vontade. E é isso que eu falo no meu curso com produtividade e disciplina. Meu curso é de produtividade e disciplina e eu te ensino como você caminhar em direção aos seus sonhos, a se tornar uma pessoa mais focada e disciplinada. Vou deixar no link da descrição. Como unir teoria e a prática? Bem, isso vai de pessoa para pessoa, de estudo em estudo. Mas a questão é que você tenha que fazer um planejamento, se for difícil para você fazer na cabeça, porque tem coisa que eu faço na cabeça que é mais simples. Mas fazer um planejamento onde você separa o estudo e a prática. Como assim? Vamos lá, vou te dar um exemplo. Vamos lá que eu vou estudar violão. E hoje eu tenho que... O meu propósito é aprender chord melody. Isso, chord melody. Aquele estilo lá, né? Estilo, né? Tocar melodia com um acorde. Primeira coisa, eu vou na teoria. Eu procuraria toda coisa de teoria envolvida. Eu ouviria e depois de ouvir, de aprender, eu tentaria aquilo. Então se a pessoa fala, você tem que aprender essa escala tal. Aí eu vou lá, eu aprendo e vou lá e toco. É a questão de, pra mim, eu aprenderia primeiro e depois tocaria. Se fosse a campo harmônico, eu aprenderia um pouquinho do campo harmônico e vários acordes. O que eu tô querendo dizer é que no meu caso, eu aprenderia alguma coisa e colocaria em prática. Um pouco semelhante da escola, né? Mas a escola não sabe ensinar, né? Desde quando a escola ensina? Mas eu acho que no meu caso seria eu aprender uma coisa e tentar praticar ela em seguida. Mas, em resumo, não ande só com a teoria, tá? A gente é muito confortável na teoria, mas a gente não pode ficar só na teoria. A gente tem que fazer as coisas práticas. Porque elas que realmente vão dar gasolina para o nosso carro. Enfim, se você quiser aprender a ser uma pessoa mais disciplinada com produtividade, acesse meu curso no link da descrição. Muito obrigado por assistir esse vídeo, fica com Deus e até!